Bom, pessoal, vou apresentar agora o trabalho de biologia sobre respiração. A respiração ocorre a todo momento. Nós podemos sobreviver sem comer durante algum tempo, mas não se pode ficar sem respirar por mais de alguns minutos. Os seres vivos precisam de energia, que vem dos alimentos. Nosso organismo consegue essa energia pela respiração celular, que ocorre nas mitocôndrias, com a participação do gás oxigênio que respiramos. Um dos principais combustíveis usados por células vivas na respiração é a glicose. A respiração pode ser entendida sob dois aspectos. Primeiro, o mecanismo que extrai a energia contida nos alimentos por meio das mitocôndrias para que essa energia possa ser usada para manter a atividade do nosso organismo. Essa é a respiração celular. E o segundo aspecto, os processos de troca do organismo com o ambiente externo permitem-nos obter gás oxigênio e eliminar o gás carbônico. Vamos falar sobre a respiração de acordo com o segundo aspecto. Veremos como o gás oxigênio é absorvido do ar e chega às células, e como o gás carbônico é eliminado do organismo. O sistema respiratório humano é formado por nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Existem dois movimentos na respiração: inspiração e expiração. Na inspiração, o ar atmosférico penetra as narinas e chega aos pulmões. Na expiração, o ar dos pulmões é eliminado para o ambiente externo. O ar entra em nossos corpos pelas cavidades nasais direita e esquerda. Elas são completamente separadas por uma estrutura chamada septo nasal. Comunicam-se com o exterior pelas narinas e com a faringe pelos cornos. As cavidades nasais são revestidas pela mucosa nasal. A mucosa tem vários pelos juntos à narina e cria uma secreção viscosa chamada muco. Os pelos e o muco funcionam como filtros. Eles retêm qualquer sólido que estiver a caminho de entrar. Esse é o motivo para respirar pelo nariz e não pela boca. Além de ser um ar filtrado, também é corretamente aquecido e umidificado. Sobre os movimentos respiratórios. Na respiração, o diafragma e os músculos intercostais se contraem. Ao se contrair, o diafragma desce e a cavidade torácica aumenta de volume verticalmente. Quando os músculos intercostais contraem, eles levam as costelas e o volume da cavidade torácica a aumentar horizontalmente. Com o aumento do volume do tórax, a pressão do ar no interior da cavidade torácica e dos pulmões diminui. Então, a pressão do ar atmosférico torna-se maior do que a pressão do ar interno, e o ar atmosférico penetra no corpo indo até os alvéolos pulmonares. Essa é a inspiração. No segundo movimento, o diafragma e os músculos intercostais relaxam, diminuindo o volume da cavidade torácica. Então, a pressão do ar interno, no interior dos pulmões, é óbvio, aumenta, tornando-se maior do que a pressão atmosférica. Assim, o ar sai do corpo para o ambiente externo. É a expiração. Nos alvéolos pulmonares, o gás oxigênio, presente no ar inspirado, passa para o sangue, que então é distribuído pelas hemácias a todas as células vivas do organismo. Ao mesmo tempo, as células vivas liberam gás carbônico no sangue. Nos pulmões, o gás carbônico passa do sangue para o interior dos alvéolos pulmonares e é eliminado para o ambiente externo por meio da expiração. As pessoas conseguem ficar alguns segundos sem respirar. Também é possível respirar mais rápido ou mais devagar. Nessas situações, a respiração é controlada voluntariamente, isto é, conforme a vontade da pessoa. E a atividade do diafragma e dos músculos intercostais é regulada por uma região do cérebro da pessoa. Entretanto, quando uma pessoa não está pensando na respiração, ou quando está dormindo, por exemplo, a atividade do diafragma e dos músculos intercostais é regulada por um órgão do sistema nervoso chamado bulbo, situado um pouco abaixo do cérebro. Esse controle é involuntário, independe da nossa vontade. O bulbo apresenta um grupo de neurônios que controla o ritmo respiratório. Uma pessoa não pode prender a respiração além de algum tempo, mesmo que queira.
Parando de respirar, o gás carbônico deixa de ser eliminado pelo sangue. E assim ele não vai ao ambiente externo. A concentração desse gás aumenta no sangue. E ao atingir determinado nível, o bulbo volta a comandar a respiração, regulando a atividade de contração e relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. A pessoa então reinicia a respiração, mesmo que não queira. Como vimos, o oxigênio contido no ar atmosférico chega ao interior do nosso corpo pelo sistema respiratório. Com o ar, além do oxigênio, pode ser absorvidas outras substâncias, partículas de poeira, fuligem e até seres vivos microscópicos, como os vírus e as bactérias, capazes de causar danos à nossa saúde. Algumas impurezas são filtradas por diversos órgãos do sistema respiratório, mas outras conseguem passar até os pulmões, provocando doenças. As doenças mais comuns que atingem o sistema respiratório podem ser de natureza infecciosa ou alérgica. Sobre algumas reações do organismo. Quando impurezas se alojam na garganta ou na traqueia, é preciso limpá-las. A glote é uma pequena abertura no topo da laringe. Ela se fecha, retendo o ar nos pulmões, o que aumenta a pressão no seu interior. Quando a glote se abre repentinamente, o ar sai com muita força e velocidade, levando junto muco e sujeiras. Isso é a tosse. Situação semelhante ocorre no nariz. Impurezas e outros agentes causam irritação no nariz ou na boca. A garganta se fecha, retendo o ar nos pulmões, o que aumenta a pressão no seu interior. Quando o ar volta, sai muito rápido, limpando as vias respiratórias, ou seja, ele passa arrancando as partículas irritantes. É o espirro. Quando uma pessoa boceja inúmeras vezes, sabemos que está cansada, sonolenta, aborrecida ou desatenta. É a reação do cérebro avisando que suas células precisam de mais oxigênio para produzir mais energia, e assim continuar suas atividades. Ao bocejarmos, inspiramos bastante ar, enviando ao organismo uma carga extra de oxigênio. Quanto a algumas doenças infecciosas, a gripe e o resfriado. A gripe é uma doença bastante comum e infecciosa, causada pelo vírus influenza, descoberto em 1933. Existem relatos da gripe desde o século V a.C. Daí em diante foram feitos vários relatos descrevendo a morte de milhões de pessoas em consequência da gripe. Essas epidemias eram vistas no passado como uma consequência da influência dos astros. Daí surgiu o nome do vírus, influenza. Já ocorreram algumas sérias epidemias de gripe ao longo da história, como a gripe espanhola, asiática e a de Hong Kong. Baseando-se nos resultados das 3 maiores pandemias da história, soma-se mais de 1,5 milhões de pessoas mortas e um prejuízo de 32 bilhões de dólares. De fato, hoje em dia, a gripe não é uma doença preocupante, visto que a doença evoluiu, na generalidade, de forma benigna, sem necessidade de grandes medidas terapêuticas, além de existir vacinas para sua prevenção. A doença é altamente contagiosa, sua transmissão se dá através das partículas de saliva de uma pessoa infectada, expelidas através da respiração, da fala, da tosse e dos espirros. Além disso, o período de incubação da gripe é em média de 2 dias. Os sintomas da doença são mal-estar, febre elevada de 38 a 39 graus, arrepios, dores musculares, dor de cabeça, corrimento nasal, entupimento nasal. A gripe pode se tornar grave, principalmente para as pessoas idosas, gestantes ou debilitadas por doenças crônicas. A gripe normalmente acaba de forma natural, resultando da capacidade imunológica de cada indivíduo. É recomendável descansar bastante e se alimentar bem, beber muito líquido, como sumos de frutas ou água, umedecer os ambientes na medida do possível, usar lenços ao tossir ou espirrar para evitar contaminação de outras pessoas e procurar orientação médica. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e gostado.
Espero que ninguém tenha dormido, sinceramente. Nem eu dormi. Bom, obrigado pela atenção de vocês.